Bom, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje vamos iniciar uma linda jornada através da Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas tremendas ao nosso coração através desse breve estudo, desse devocional, desse estudo, expositivo, exegético do livro de Gálatas. Eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas através dessa jornada espiritual. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte. Aqui vemos um prefácio, uma saudação inicial. Paulo dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vemos a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro aqui, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, de 1 a 24, é o trecho que nós estamos estudando hoje. Mas que lições podemos aprender de Gálatas capítulo 1? É interessante que o tema é o evangelho puro e a graça inegociável. Gálatas 1, de 1 a 24. É interessante que a carta aos Gálatas é uma declaração de independência da fé cristã. Seu primeiro capítulo é uma espécie de grito de guerra contra qualquer distorção do evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. A situação na Galácia, uma região, era grave. Falsos mestres judaizantes, estavam pervertendo a cerne da mensagem da graça de Deus, acrescentando a necessidade de obras humanas, como se circuncidar, cortar a pelezinha do prepúcio, ou quando criança, ou quando adulto, numa espécie de aliança com Deus, como requisito isso para a salvação. Paulo, ferrenho defensor da pureza do evangelho de Jesus, não escreve uma carta, mas atira um projétil, um míssil,
Ele combate o erro com uma argumentação vigorosa, mostrando que o evangelho não é uma preferência, mas é uma questão de vida ou de morte. Primeiro pontinho que queremos destacar para vocês, primeira lição, a saudação que estabelece a autoridade. Do versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai. Então vemos aqui uma fonte de autoridade legítima. Imediatamente Paulo aqui ataca o cerne do problema, a legitimidade do seu apostolado. Os judaizantes questionavam a sua autoridade, dizendo que ele não era um apóstolo original. É interessante que Paulo não foi chamado pelos homens, nem representava interesses humanos. A sua autoridade vinha diretamente do trono de Deus. Quem recebe um chamado divino não se curva à pressão popular. Aí no versículo 4 vemos o âmago, o cerne, o centro da mensagem. Paulo já apresenta o evangelho puro. Jesus Cristo deu a si mesmo por nossos pecados, disse ele. Interessante que a cruz não é um complemento, mas é o centro da mensagem do evangelho. Cristo não deu algo, ele se deu, ele se ofertou como um sacrifício vivo, vicário, substitutivo no nosso lugar. A salvação, queridos, é a obra exclusiva de Cristo e não uma parceria entre a graça e as obras ou a lei mosaica do Antigo Testamento. O propósito eterno, nós vemos no versículo 5. Tudo é para a glória de Deus. O evangelho distorcido glorifica o homem nas suas obras, mas o verdadeiro evangelho glorifica somente a Deus, porque é baseado nos méritos de Cristo e na graça do próprio Deus. Segundo pontinho que aprendemos, uma admoestação que expõe o perigo, de 6 a 10. Admiro, diz Paulo, que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para aceitar outro evangelho. Ou seja, a gravidade aqui, no versículo 6 ao 7, é o desvio. Paulo não usava palavras suaves, ele expressava admiração, um espanto chocado, e acusa os Gálatas de abandonar o próprio Deus. E aqui é interessante, não é uma evolução teológica, é uma apostasia, é o abandono da fé. Eles trocaram a graça de Deus pelas obras humanas, a liberdade pela escravidão. O outro evangelho não é outro, é uma perversão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, vemos aqui do 8 ao 9 uma maldição sobre os distorcedores. Maldição sobre os distorcedores. Aqui está um dos textos mais fortes de Paulo. Ele pronuncia um anátema, ou seja, uma maldição, uma eterna reprovação de Deus sobre quem pregar outro evangelho. Ainda que sejamos nós ou um anjo do céu, diz ele. E aqui é interessante que aprendemos uma lição de que a verdade do evangelho é inegociável. A unidade é importante, mas a verdade é primordial. Não há tolerância com quem corrompe o cerne da fé. A salvação de almas está em jogo. Aí logo em seguida vemos o propósito do servo. No versículo 10, Paulo deixa claro a quem ele serve. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E é interessante que aprendemos aqui que o pregador fiel agrada a Deus, mesmo que desagrade aos homens. O pregador infiel agrada aos homens, mas desagrada a Deus. A pergunta é: quem você quer agradar? A quem você está agradando? É a grande pergunta que fica para nós refletirmos. Terceiro pontinho, de 11 a 17, vemos a origem divina do evangelho de Paulo. A origem divina do evangelho de Paulo. Ele diz do 11 ao 12, digo-lhes, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado por homens. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo. Então vemos aqui revelação e não tradição. Do versículo 11 ao 12, Paulo argumenta que o seu evangelho veio por revelação do próprio Cristo, não através do ensino de outros apóstolos. É interessante que Paulo não foi a Jerusalém para ser treinado pelos apóstolos, 12 apóstolos de Cristo. Ele foi para o deserto para ser ensinado pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas 1,17, fala sobre isso. A sua mensagem era fruto de uma revelação cristocêntrica, baseada na cruz e na ressurreição
de Jesus Cristo. E logo em seguida, do 13 ao 14, vemos o testemunho de uma vida transformada. Paulo relembra o seu passado como perseguidor da igreja. Ele era extremamente zeloso nas tradições de seus pais. A sua conversão foi tão radical que só uma intervenção sobrenatural pôde explicá-la. O caminho de Damasco, a aparição do próprio Cristo ao meio-dia, Jesus aparece diretamente para ele numa revelação e numa visão celestial. O mesmo zelo que usava para perseguir, agora esse mesmo zelo, essa mesma graça de Deus transformada, ele usava para pregar o evangelho. A autenticidade da sua mensagem é atestada pela transformação da sua vida. Logo em seguida vemos o chamado direto de Deus, de 15 a 17. Deus o separou desde o ventre materno e o chamou por sua graça bendita. Ou seja, após a sua conversão, ele não consultou carne e sangue. Aqui fala de pessoas, de seres humanos, mas foi para a Arábia. É interessante que vemos que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A autoridade de Paulo vinha do próprio Deus, não do pedigree religioso ou de alguma casta sacerdotal ou da aprovação de homens. Não, vinha do próprio Deus. A autoridade de Paulo vinha do próprio Deus. Aí vemos o quarto e último ponto: a independência e o reconhecimento do apostolado. De 18 a 24, versículos 18 a 24. No 18 vemos 3 anos depois, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e permaneci com ele 15 dias. Vemos aqui um reconhecimento e não dependência. De 18 a 20, Paulo só foi a Jerusalém depois de 3 anos e viu apenas o apóstolo Pedro e Tiago, irmão de Jesus. É interessante que esse encontro não foi para obter credenciais, mas para ter comunhão com os irmãos. Ele não foi ensinar, mas conhecer a história de Pedro. Sua mensagem já estava formada e aprovada pelo Pai. Ele jura solenemente que está dizendo a verdade. E logo em seguida, do 21 ao 24, vemos o testemunho das igrejas. Paulo pregou na Síria, na Cilícia, sem sequer ter sido conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. O que ouviam falar era que aquele que outrora perseguia, ou seja, Paulo, agora prega a fé que outrora tentava destruir. E eles glorificavam a Deus por causa de Paulo. É interessante que o resultado do verdadeiro evangelho é a glória de Deus. Será que você tem glorificado a Deus com a tua vida? Será que você é um testemunho vivo do evangelho de Jesus Cristo, do poder do Cristo ressurreto? Será que você tem uma vida transformada assim como Paulo? A vida transformada de Paulo era a credencial mais eloquente de que a sua mensagem era poderosa e genuína da parte de Deus. Então, concluindo tudo, a aplicação para nós hoje: o evangelho é inegociável. Não podemos abrir mão da verdade para agradar pessoas ou buscar a unidade a qualquer custo. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso é o núcleo imutável da fé cristã. Segundo princípio que aprendemos: a autoridade vem de Deus. A nossa mensagem e o nosso ministério deve estar fundamentado em um chamado divino, em uma revelação do próprio Cristo ao nosso coração. Não na aprovação de homens ou em títulos eclesiásticos, mas a nossa autoridade vem de Deus. Terceira grande lição e aplicação para nós: cuidado com os outros evangelhos. O legalismo, que ensina a salvação por obras, o liberalismo, que ensina a negação das verdades fundamentais, absolutas de Deus, e o gospel da prosperidade, ou o evangelho da prosperidade, são outros evangelhos modernos que merecem a mesma repreensão severa do apóstolo Paulo. E quarto lugar, a vida transformada é a maior credencial. Ou seja, a prova do evangelho genuíno não está apenas na ortodoxia da doutrina, mas também na transformação radical que ela opera na vida das pessoas. Então, esse capítulo 1 de Gálatas nos pergunta: você tem crido e pregado o evangelho puro da graça de Cristo?
ou um evangelho misturado com regras e méritos humanos? Você tem vivido para agradar a Deus, mesmo que isso signifique desagradar pessoas ou a multidão? E a grande resposta para nós é que possamos, como Paulo, ter a coragem de defender a verdade do evangelho, pois dele depende a eternidade das almas, tanto nossa quanto dos demais. Então guarde isso no seu coração. Os 4 pontinhos que nós trabalhamos aqui, de 1 a 5, a saudação que estabelece a autoridade. Depois, do 6 ao 10, a admoestação que expõe o perigo. Depois, do 11 ao 17, a origem divina do evangelho de Paulo. E o 4º pontinho, a independência e o reconhecimento do apostolado. E a aplicação, o evangelho é inegociável, a autoridade vem de Deus, cuidado com os outros evangelhos, e a vida transformada é nosso maior credencial, é a nossa maior credencial. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para Tônia Silva, 47, a Neide Robles, querida, preciosa, que está aqui conosco, conectada. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos vocês. Se você chegou no final, né, assista aí o nosso vídeo, vai ficar à sua disposição. Se você assistiu toda a nossa live, todo o nosso vídeo, e eu te aconselho sempre a fazer isso, escreva hashtag eu assisti nos comentários aqui embaixo. Diga de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, qual é o seu nome. Se você tiver qualquer pedido de oração também, coloca aí embaixo. E aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário da igreja, endereço do nosso ministério, as mídias sociais, as informações para a contribuição. E desde já nós agradecemos o seu carinho, a sua generosidade, o seu amor para com a nossa vida, nosso ministério pastoral, a nossa família e a esse ministério que Deus nos confiou. Amém? Que Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço, um ótimo dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Deixa eu terminar orando por você. Pai, nós encerramos essa live agradecendo ao Senhor pela tua graça bendita, que nós alcançamos mediante a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Que nunca venhamos a nos corromper com outro evangelho, que não o evangelho bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Não baseado em obras, mas na graça de Deus, nos méritos de Jesus, na obra da cruz e no poder do Cristo ressurreto. Pai, que possamos ser fiéis à mensagem que o Senhor nos confiou, assim como Paulo, Pai, possamos agradar a Deus e não aos homens, possamos agradar o teu coração, mesmo que venhamos a desagradar as multidões. Dá-nos um coração fiel, leal, abundante, abençoado no Senhor. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, aviva a tua obra, levanta a tua igreja, Pai. Levanta uma igreja vigorosa, forte, poderosa, abençoada pela tua palavra, pela tua unção, pelo Espírito Santo do Senhor. Traz a resposta, o milagre, a bênção, que aqueles que me ouvem necessitam. Pai, atende o clamor dos seus corações e manifesta o teu poder, a tua presença gloriosa e a tua unção. Que assim como Paulo, possamos viver para o louvor da tua glória e a nossa vida transformada no Senhor seja a nossa maior credencial para a pregação do evangelho puro, imaculado, inegociável de Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Alene Estela, Regina Ribeiro, entrar agora no finalzinho, vai ficar à disposição. Estou encerrando a live, mas você vai poder assistir aqui, tá bom? Grande abraço, Deus os abençoe. Amém.